Fui lançado no lago de fogo pelo anjo de Deus. O mundo espiritual na vida após a morte. O Senhor me enviou para libertar os presos em prisões abertas. Sempre que um homem está vivendo em pecado, ele é um prisioneiro em escravidão. No entanto, quando um homem aceita a mensagem de arrependimento, ele sai da prisão. A mensagem de arrependimento que recebi do Senhor é um visto para o céu. Esta mensagem irá prepará-lo para a vida eterna, mas há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Amado, nosso corpo é apenas um envelope. É a nossa alma que importa. Quando nossa alma deixa o corpo, ela está acabada para este corpo e suas demandas. É bom ir à igreja, orar e ler a Bíblia, mas o mais importante é o temor do Senhor. Na verdade, eu estava morto e estava condenado. É por causa da graça e compaixão do Senhor que eu voltei à vida. Quero dizer, eu estava literalmente morto e enterrado. Eu estava em uma vida de prostituição e alcoolismo. Minha vida era só me divertir indo a boates e bares. Eu estava saindo com amigos para tomar cerveja e me prostituir. Eu estava seguindo a tendência das celebridades musicais, me vestindo como elas, copiando seu estilo de corte de cabelo. Lembro-me de quando o Senhor me levou para a cidade. Desembarcamos diante de um bar onde vi um homem vestido de branco. Este homem estava acompanhado por um demônio esqueleto, um demônio humanoide e muitos espíritos malignos. Enquanto a música tocava neste bar, eles entraram no bar. Este homem de branco disse a esses espíritos malignos que estavam com ele: "Quero que todos vocês vão aos banheiros de todos os bares e boates da cidade. Quero que o primeiro grupo implante o espírito do celibato no banheiro de cada bar e boate. Quero que o segundo grupo desdobre o espírito de esterilidade. Quero que o terceiro grupo implante o espírito do divórcio nesses banheiros. Quero que o quarto grupo implante o espírito da doença nos banheiros desses bares e boates. Pois sempre que as pessoas bebem nos bares e boates tendem a ir ao banheiro. É aí que eles obtêm espíritos impuros de celibato, doença, esterilidade. Muitos trouxeram doenças e problemas em suas casas por causa de seus pés que iam para bares e boates. Eu vi o demônio esqueleto entrando nesses bares, e ele estava dançando com as pessoas que não podiam vê-lo. Enquanto ele dançava, eu vi seus ossos caindo de seu corpo esquelético no chão um por um. No final, vi que todo mundo estava bêbado no bar. Muitas pessoas causaram problemas às suas famílias por causa desses lugares. Quando saímos deste bar, meu companheiro me conduziu por um lugar da cidade onde vi 2 plantações de hortaliças crescendo no solo. A primeira plantação era de vegetais que estavam maduros e prontos para a colheita, e a segunda plantação era de vegetais que ainda estavam crescendo, porque ainda não estavam maduros. No entanto, vi meu companheiro passando a mão sobre esses vegetais que não estavam maduros, ignorando a plantação de vegetais que estavam prontos para a colheita. Eu disse a ele: "Irmão, esta plantação aqui está amadurecendo e pronta para a colheita. Vamos pegar alguns deles para que possamos sentir fome. Podemos cozinhá-los, pois estão amadurecendo e prontos para a colheita." Meu companheiro me disse: "Posso ver que você gosta daquela plantação que está pronta para a colheita." Eu disse: "Isto está pronto para a colheita e eles estão maduros." Meu companheiro disse: "Você deve entender que Deus não está satisfeito com esses vegetais que ficaram maduros. De fato, esta primeira plantação de vegetais pronta para consumo cresceu mais rapidamente que a segunda. Isso é por causa de fertilizantes químicos. O Senhor está feliz pela segunda plantação de vegetais que estão crescendo naturalmente, mesmo que esteja demorando para esta segunda plantação estar crescendo, não por causa de fertilizantes químicos, mas graças ao sol enviado por Deus, graças ao vento de Deus e à chuva de Deus. A diferença entre os vegetais que cresceram graças aos fertilizantes químicos e os vegetais que cresceram naturalmente graças ao sol, à chuva e ao vento está no gosto deles. Quando você os come, eles têm um sabor diferente. Esses vegetais que crescem graças a fertilizantes químicos são menos saborosos do que os que crescem naturalmente.
Esses vegetais maduros são como homens que acabaram de descobrir que podem pregar e se proclamaram pastores sem o chamado de Deus. Esses vegetais são como homens que ganharam algumas almas. Como resultado, eles se declararam evangelistas. São como homens que estudaram alguns versos e foram se declarar doutores. São como homens que ajudaram a abrir igrejas. Como resultado, eles se declaram apóstolos sem o chamado de Deus. São como homens que profetizaram e se declararam profetas sem o chamado de Deus. Esses homens adquiriram títulos que Jesus não lhes deu. Mas essa plantação de vegetais que cresce lenta e naturalmente graças ao sol, ao vento e à chuva são homens que o próprio Deus chamou desde o ventre de suas mães. A chuva que faz essa plantação crescer é a palavra de Deus. O vento que faz essa plantação crescer é a unção do Espírito Santo e o sol que faz essa plantação crescer é o poder de Deus. É por isso que há uma diferença entre os homens chamados por Deus e aqueles que se proclamaram ministros sem o chamado de Deus. Os vegetais naturais e os de fertilizantes químicos não têm o mesmo sabor. Você dirá a esses homens que se apoderam de títulos que Deus não lhes deu. Esses títulos os acusarão no dia do juízo. Eu estava viajando no mundo espiritual com este homem que era um senhor, mas eu não o conhecia. Mais tarde Jesus virou-se para uma grande águia, e ele me pediu para subir em suas costas e segurar as asas da grande águia, e começamos a voar no mundo invisível. Jesus é Deus, e Jesus é Senhor. Quando Jesus retornou à sua forma humana, ele me disse: muitos pastores receberam fundos do anticristo para a construção de edifícios maciços. Muitos pastores entregaram as almas de seus membros a Lúcifer. Então Jesus fez um sinal com a mão. Como resultado, uma tela apareceu. Nesta tela, eu vi um esqueleto que estava segurando um tridente, mas ele estava em uma gaiola que estava selada e fechada. Perguntei a Jesus: quem é esse esqueleto? Ele me disse: ele é o Senhor da Morte. Perguntei a ele: o que significa isso, Senhor da Morte? Você quer dizer literalmente a morte? Jesus me respondeu: absolutamente, é a morte. Então eu vi Jesus fazendo um sinal com a mão. Como resultado, a jaula do Senhor da Morte foi aberta. Então Jesus ordenou que este anjo da morte viajasse para a terra e tirasse a vida de uma mulher. Eu vi o Senhor da Morte viajando para a terra. Ele entrou na casa de uma mulher que era cristã e a golpeou com seu tridente. Após isso, a mulher morreu. Então o Senhor da Morte levou a mulher a Jesus Cristo, e Jesus levou esta mulher ao lugar de descanso, que é o paraíso. Jesus me disse: a mulher é uma cristã nascida de novo. Se eu deixá-la continuar a viver na terra, ela vai retroceder e perder a fé. É por isso que ordenei que a morte lhe tirasse a vida para que ela ficasse no local de descanso. Perguntei a Jesus Cristo: irmão, você realmente envia o Senhor da Morte para matar pessoas? Jesus me disse: Mimi, tome seu tempo e observe. Então eu vi Jesus mandando o Senhor da Morte novamente para tirar a vida de um homem na terra. Eu vi o Senhor da Morte acertar este homem com seu tridente. Como resultado, o homem morreu. Ele transportou este homem para a morada dos mortos. Eu estava assistindo essa cena com Jesus na tela. Então eu vi uma cena na tela em que eu estava sentado em nosso recinto. De repente, a cena se tornou realidade. Eu vi que estava sentado em nosso recinto como eu via na tela, mas desta vez era a realidade. Eu estava sentado lá em nosso recinto. Então, de repente, vi o Senhor da Morte entrando em nosso lugar e ele veio e ficou bem atrás de mim. O Senhor da Morte levantou seu tridente para me bater e me matar. Neste exato momento, Jesus Cristo disse ao Senhor da Morte: pare. Imediatamente o anjo da morte foi imobilizado pela palavra de Jesus Cristo. Então Jesus diz: Mimi, aqui está o palco da sua vida. O Senhor da Morte estava prestes a matá-lo. Ele já havia levantado seu tridente contra sua vida. Agora vamos supor que você morra hoje. Onde estará sua alma? Você se lembra que todos sonhavam com sua morte? É porque eu ordenei ao Senhor da Morte que tirasse sua vida e ele já havia levantado seu tridente contra sua vida. Não faço nada na terra sem avisar meus servos. É por isso que todos sonhavam com a sua morte. Então Jesus me perguntou: Mimi, você sabe que já está morta? Eu disse: Jesus, não, eu não estou morto.
Estou bem aqui com você e estou falando com você. Eu não sabia que estava morto e deixei meu corpo na terra, na casa de oração. De fato, enquanto eu estava aqui além do túmulo, os intercessores tentavam me acordar, mas não conseguiam me acordar. Em consequência, houve pânico na igreja. Mais tarde, a notícia finalmente chegou à minha família, que correu para a igreja, para ver o que aconteceu. Eu estava com Jesus Cristo. Ele disse: Traga-me o livro dos mortos. O livro antigo foi trazido a ele. Minha querida, muitas pessoas têm seus nomes escritos no livro dos mortos porque seus dias estão contados e esgotados. Mesmo que estejam andando na terra, estão destinados a morrer. O maligno vem para roubar e matar. Irmão, quando vi o livro dos mortos, tremi e o Senhor abriu o livro dos mortos e me mostrou meu nome. Ele disse: Mimi, você está morta e seu nome está no livro dos mortos. Eu estava tremendo de terror. Eu vi o Senhor Jesus apagando meu nome do livro dos mortos. Então o Senhor desapareceu. Eu fui acompanhado por seu anjo, que me perguntou: Mimi, você acha que o inferno existe? Respondi-lhe: não acredito que o inferno exista. Você já viu isso? Acho que não existe. O anjo me pergunta: Mimi, você tem certeza de que o inferno não existe? Como estávamos em um grande prédio, ele me segurou pela mão. Descemos 2 andares. Depois demos uma volta e subimos mais 2 andares. Então entramos neste compartimento. Eu vi numerosos anjos brilhantes de luz. De repente, o anjo do Senhor desapareceu. Imediatamente vi Jesus Cristo vindo em minha direção. Ele estava segurando uma chave. Quando ele veio a mim, ouvi os anjos dizendo: Glória a ti, Senhor dos senhores. Todos elogiaram este homem, mas eu não sabia que este homem era o próprio Jesus. Ele me perguntou: Mimi, você tem certeza de que o inferno não existe? Eu disse: não, eu não acredito. Enquanto nos movíamos, eu continuava dizendo em meu coração: não acredito que o inferno exista, embora as pessoas na terra falem sobre isso. Certamente não existe tal lugar. Foi então que vi neste lugar uma construção que parecia um tanque ou sistema que ia muito fundo no porão. Este tanque era enorme, do tamanho de um estádio de futebol. Rapidamente notei um cadeado enorme acima daquele tanque. Eu vi este homem, que era Jesus Cristo, removendo o cadeado maciço deste tanque com o dedo. Como consequência, vi chamas de fogo saindo da abertura deste tanque e houve explosões. Quando o fogo brotou deste lugar, houve estrondos e explosões insuportáveis. De fato, este lugar era um dos portais do lago de fogo e enxofre. Eu podia ouvir o fogo rugindo com explosões e detonações. Naquele momento, Jesus chamou seus anjos e ordenou que eles me jogassem no lago de fogo e enxofre apenas por 1 segundo. Foi assim que os anjos me jogaram dentro do lago de fogo e enxofre por 1 segundo. Eu gritei por causa da dor insuportável. Então os anjos me tiraram. Meus queridos, agora imaginem um oceano de lava que explode como bombas, ainda mais do que o vulcão. O fogo estava fervendo. Enquanto eu chorava, Jesus me perguntou: Você viu alguma coisa dentro do lago de fogo? Você viu madeira ou fumaça ali? Eu disse: não havia nada nem ninguém dentro. Jesus me disse: Aqueles que vivem no pecado serão como lenha neste fogo. Mimi, se você não mudar seu estilo de vida, vai acabar aqui. Teria sido melhor para você não ter nascido em primeiro lugar. Enquanto Jesus falava comigo, a boca do lago de fogo ainda estava aberta, e eu estava incomodado com as detonações e explosões que vinham da abertura desse tanque, que na verdade, era uma entrada para o lago de fogo. Eu queria que Jesus ordenasse a seus anjos que fechassem este tanque mais cedo. Jesus me disse: Não há ninguém dentro do lago de fogo e enxofre. Aqueles que vivem no pecado serão como madeira no lago de fogo. Os que estiverem no lugar de tormento serão lançados no lago de fogo e enxofre. Queridos cristãos, se o pecado está ligado a você, se você não pode desistir da vida pecaminosa, busque a libertação. Você não pode imaginar a gravidade do lago de fogo e enxofre que está fervendo mais do que lava em um vulcão. Jesus me perguntou:
Mimi, você gostou disso? Eu respondi, não. Então Jesus Cristo desapareceu e o anjo do Senhor, meu companheiro, reapareceu.